casa cheia assim. Ah, com o Marco, esse livro maravilhoso, fica difícil também de não estar. Mas almas caridosas. Mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui novamente, nessa terceira e infelizmente última, né, aula do nosso curso da Caminho da Luz, e muito boa tarde a todos. A gente vai começar o encontro de hoje com um preparo, né, utilizando o livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A mensagem de hoje nos traz o seguinte: quem cuida muito da vida alheia está cuidando pouco da sua, o que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento que não nos sobraria tempo para vigiar a conduta do próximo. E quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida, pois seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, está repleto de traças e ervas daninhas. Quem muito condena, provavelmente carrega dentro de si algo de muito condenável. Se a vida está sendo muito dura conosco, pode ser que nós estejamos sendo muito duros com os nossos semelhantes. Seria bom termos coragem suficiente para enxergar nossa podridão. Estou certo de que esta atitude interior, que demanda muita humildade, faria com que jogássemos fora todas as nossas pedras, porque se estivermos com elas na mão, dificilmente conseguiríamos tocar o coração de Jesus. Essa mensagem, ela traz muita reflexão sobre coisas que a gente vê em diferentes cursos, em diferentes materiais da doutrina espírita. Mas em especial aqui, 2 pontos me chamaram bastante atenção. O primeiro deles é quando ele fala no trecho aqui: e quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida. Porque quando a gente está tentando praticar aquela tão falada reforma íntima, o primeiro passo é se autoconhecer. É entender o que de fato está errado, o que de repente precisa de uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento, para que a gente consiga dar o primeiro passo. Quando a gente está preocupado demais em analisar, em julgar o nosso próximo, a gente está dedicando muito pouco tempo a nos entender. A entender o que de repente não está legal dentro da gente. Então, é como se quanto mais você gasta tempo julgando o seu próximo, além de todos os impactos negativos que isso traz, você está dedicando menos tempo a si mesmo. E isso só te afasta do caminho do aprimoramento, que é a prática e realmente a tentativa de ser melhor a cada dia. E o segundo ponto que eu destaco aqui é quando ele fala de jogar todas as pedras fora, porque se a gente tiver com elas na mão, dificilmente conseguiríamos tocar o coração de Jesus. E é impossível ler esse trecho e não pensar em todo o ensinamento, em toda a caminhada que foi Jesus. Aquela famosa frase, né, quando ele fala que quem nunca errou que atire a primeira pedra. É exatamente isso. A gente gasta muito tempo julgando o nosso próximo, ao invés de pensar, de repente, não só pensar em si mesmo, mas tentar ter um olhar mais caridoso. Tentar, em vez de julgar tanto, amar mais e julgar menos. Eu acho que essa as mensagens que mais me tocaram aqui nesse trecho. E eu acho que é um direcionamento eterno para as nossas vidas. Que a gente ore e vigie mais os nossos passos e se preocupe menos em condenar e julgar o nosso semelhante. Muito obrigada. Eu vou chamar a tia Jumara para fazer a prece de abertura. Então vamos, depois dessa mensagem tão linda, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre amado, a toda essa espiritualidade que sempre se faz presente, nos sustentando, nos amparando. E vamos agradecer por esse domingo iluminado, por esse ensino que Marcos preparou com tanto amor, com tanto carinho para a gente, que fecha esse ciclo. Gratos, Pai. Estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos utilizar tudo aquilo que discutimos aqui, tudo aquilo que aprendemos, que coloquemos na nossa reforma íntima, que tenhamos paciência conosco, que entendamos que a tolerância, a caridade tem que começar com a gente mesmo, que possamos sim, sempre seguir no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da evolução. Fique conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então agora, por favor. Sou eu? Seu Marcos, o palco é seu. Arruma uma água, claro. Boa tarde. Boa tarde. Vou repetir a mesma pergunta da outra palestra. Estão animados com a palestra? Sim. Gente boa.
Bom, olha só. Alguém aqui comentou que essa é, infelizmente, a última palestra. Eu confesso a vocês que eu estou dando graças a Deus, porque exige muito. Esse tema exige pra caramba. Eu nunca estudei tanto para preparar um tema. Apesar de ser ruim o resultado, eu estudei muito. E para ver como é complicada a coisa, olha só, devo dizer para vocês que quem escolheu o tema foi a Simone. Fui eu. Simone escolheu o tema e disse, é você que vai fazer. Eu nunca tinha estudado esse livro, eu já tinha lido esse livro, mas quem já estudou um livro sabe a diferença entre ler e estudar um livro. Eu tinha lido, não tinha estudado. E aí a gente vai começar hoje conversando, corrigindo já erro de palestra anterior. Por quê? Porque nas duas palestras que antecederam, eu fiz menção a que, vamos lá, os capelinos, né, chegaram aqui e 4 grandes povos se originaram a partir daí, certo? Certo. Então foram eles, os egípcios, os hindus, a família indo-europeia, que são os hindus que se expandiram para a Europa, depois passaram a nascer na Europa já um grupo diferente dos hindus, diferente espiritualmente. E, por fim, o povo de Israel. E eu citei os chineses, mais de uma vez nas duas palestras, como se os chineses fossem oriundos do povo de Capela. E não é. Ih, eu aprendi. Pois é. Você aprendeu porque eu ensinei errado. Estou aqui pedindo desculpa e corrigindo. Bem que você falou que não estava no livro. Falei que não estava batendo, né? Pois é. Então os chineses não são oriundos de Capela. É lógico que pode ter encarnado algum capelino lá, mas não foi um povo. Não se formou um povo a partir do povo de Capela. Então vamos começar conversando sobre a China. Por que eu fiz confusão? Porque a organização de capítulos do livro é assim, né? Gênese planetária, surgimento da vida na Terra, depois vem o exílio de Capela, né, com o nome de povo adâmico, raça adâmica. Aí vem os povos. O Egito, os hindus, a família indo-europeia, o povo de Israel e logo em seguida a China milenária. Eu fiz confusão, não tinha estudado o livro antes. Também não deu tempo de estudar tudo antes da primeira palestra. Eu vou estudando e vou fazendo a palestra junto com vocês. Estamos aprendendo junto. Então está esclarecido. Desculpa, acontece. Vamos continuar. Vamos falar da China. Olha, com relação a esse capítulo da China milenária, gente, são 8 páginas que não dá para perder nada. Eu não vou ler 8 páginas, né? Não tem como. Mas fica trabalho de casa. Leiam em casa. Capítulo 9, a China milenária, porque é difícil selecionar. Isso eu vou falar, isso eu não vou falar, é muito complicado. Eu, obviamente, peguei 1 ou 2 trechinhos aqui, mas é fantástico. A China é a mais antiga das civilizações terrestres. E observa o seguinte, o planeta Terra hoje, ele já oferece condições muito diversas para a gente evoluir. Quem nasce na Alemanha tem uma possibilidade de crescimento completamente diferente de quem nasce na África. São situações muito diferentes que eles vão enfrentar. O Brasil é um país continental. Quem nasce no Rio de Janeiro tem uma possibilidade de situações a enfrentar e de crescer com elas muito diferente de quem nasce em Santa Catarina. E é muito diferente de quem nasce no sertão do Nordeste. Então a Terra oferece condições muito variadas para que a gente possa se desenvolver e crescer espiritualmente. Isso hoje, com esse planeta quase que uma aldeia só, porque a gente sabe o que acontece lá na Albânia, sabe o que acontece na Austrália, horas depois, é tudo muito rápido, as comunicações hoje são muito adiantadas. Imagina, há 10 mil anos atrás, o povo da África nem desconfiava que existia um outro povo na China tão diferente deles fisicamente falando, né? Esses foram os 2 povos que existiam na Terra antes dos capelinos. Então o povo africano, pele negra, cabelo enrolado, excelente para as condições quentes, né, para suportar o calor. Aliás, a raça negra é muito resistente, né, muito boa de saúde. Lá na China, a raça amarela
eles não sabiam nem a existência um dos outros, mas na China o povo já estava se desenvolvendo há mais tempo do que na África. Antes de acontecer o exílio de Capela, Jesus já tinha enviado missionários do povo chinês. Então o povo chinês, ele cresceu muito em termos de conhecimento religioso, né, do culto dos antepassados, essas coisas. A própria medicina da China, a China tem um conhecimento que nós, até hoje, desconhecemos. E eles se isolaram tanto que fizeram uma muralha, né, para isolar a China do mundo. Então a China, ela cresceu muito em conhecimento, em religiosidade, em espiritualidade, mas se isolou do mundo. E esse foi o grande pecado do povo chinês, se isolar do mundo. Então a cultura chinesa, todos os hábitos deles ficaram muito enraigados lá dentro e não teve aquela troca que é muito positivo para todos nós. Na verdade, enquanto na Terra alguém estiver sofrendo, o outro lado do planeta, por mais distante que seja, está comprometido. Então a gente tem que ter essa necessidade da gente entender que nós estamos num crescimento que é coletivo. Então o que acontece? Todos os povos, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer paz, todo mundo quer viver de forma harmoniosa, né? Com carinho, com amor, com segurança. Mas todo mundo quer esse paraíso só para si. Então a China cometeu esse erro, o povo de Israel cometeu esse erro. Eles queriam, né, o conhecimento supremo, o único que era monoteísta, mas todo aquele paraíso só para eles. Quando a religião católica começou a crescer no mundo, quando a igreja teve o poder que teve, eles queriam o quê? Que só eles tivessem a supremacia do mundo, o conhecimento e a felicidade. Os outros eram considerados infiéis, hereges. Se você não é católico, é herege. E eles tinham poder de vida ou morte, eles tinham poder de destituir os bens de alguém, porque era judeu, porque não se converteu ao catolicismo, e a Inquisição fez isso, né? Então, no caso da China, o grande erro da civilização chinesa foi esse isolamento do resto do mundo. Os egípcios também Quem? Os egípcios também se afastaram muito, mantendo conhecimento só dentro da cúpula. Os egípcios também, eles tinham o conhecimento e ficou só para eles. É esse mal que nós todos carregamos. A gente quer o paraíso só para a gente, não quer compartilhar com os outros. Você está com muito sono? Já é efeito das minhas palavras? Não. Eu só falei isso para você ficar bem à vontade. Eu muito cedo hoje, eu falei para já me cutucar. Fica à vontade. Pode dormir à vontade. Pode dormir. Eu só vou te pedir para não roncar. Isso não atrapalha. Oi. E se for parar para pensar, até a divisão em castas do povo hindu também. Exatamente. Eles também se isolaram dos outros por isso. Exatamente a mesma coisa. Só eles é que eram os bons. O povo da terra, que eram os Dalits lá, o povo que tinha menos conhecimento, foi isolado lá em casta, que não podia nem se aproximar. Então esse é o grande erro de todos nós. A gente quer as coisas boas só para nós. A gente não quer compartilhar com o resto. No caso voltando aqui à civilização chinesa, o livro fala, não é só o livro, fala-se que a civilização chinesa tem 10 mil anos. O próprio governo chinês pagou um estudo lá, uma faculdade lá para fazer. Esse estudo durou 15 anos. E eles chegaram à conclusão que a idade da civilização chinesa gira em torno de 5.800 anos. Não sei que estudo foi esse, mas essa conclusão está diferente do que o resto do mundo fala. 5.800 anos para 10 mil anos tem bastante tempo. E aí tem um trechinho aqui, que eu vou ler quando eu falei, que tinha algumas coisas que eu não podia deixar de passar para vocês. Então aqui na página 74, nós temos isso aqui, ó. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse isolamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias,
o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. Você também está com sono? Não. Ah, também não é. É atrás de você. Todo mundo pode dormir, só não pode roncar, fica esse compromisso. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, depende das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas, em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. Então o povo, esse povo indo-europeu, foi o único povo que se integrou, né, com o resto que tinha ali na hora, que eram os habitantes da terra, e que se misturaram. Todos os outros povos trataram de não se misturar com os habitantes locais. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, lembra que esse livro é de 1938, nessa época não existia ainda o território de Israel, né? Os judeus viviam espalhados pelo mundo, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China é também convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Vale lembrar que o livro é de 38, de lá para cá mudou muito o mundo, e a China hoje faz parte da vida da gente. É bem capaz que cada um de nós aqui esteja com alguma coisa fabricada na China, porque eles se expandiram demais. É uma necessidade do mundo atual. Hoje, com todas as comunicações, não tem... E a China ainda tenta se isolar, né? Porque a internet lá não pega qualquer coisa. A China ainda briga muito... É muito recente. A China ainda briga meio que para se isolar do mundo, mas dessa vez com menos intensidade, porque a economia da China hoje depende do mundo, né? Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo. Embora, nestas despretensiosas observações, sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Então, tanto na China como na Índia, elevadas expressões espirituais, muito conhecimento de reencarnação, conhecimento, como é que chama? O culto dos antepassados. Quer dizer, é todo um conhecimento que no Ocidente ainda não está muito legal não. Aqui, né, a gente aqui no Brasil tem uma ideia de reencarnação, mas é mais os espíritas, e espíritas somos poucos. Comparando com os outros doutrinas cristãs, nós somos uma minoria tremenda. As outras não aceitam a reencarnação. Quer dizer, esse conhecimento que é parte do Oriente lá, já bem desenvolvido, aqui para nós ainda estamos engatinhando, quando o assunto é reencarnação. Tem outro trechinho que eu separei, eu acho que eu não vou ler mais por hoje não, viu? Vamos lá. Jogo rápido. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês, cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. Então, da mesma forma que em todo o resto do mundo lê-se os textos sagrados e cada um dá uma interpretação, na China não foi diferente, e a falsa interpretação aqui do Nirvana fez com que eles se isolassem do restante do mundo. E o que ele fala aqui, usando as palavras dele, cristalizou as concepções, a cultura e os hábitos dos chineses, né? Então, em todo esse período aí de desenvolvimento da China, muitos missionários foram enviados por Jesus. E a gente vai ver isso
ser repetido inúmeras vezes, né, nas 3 palestras, porque às vezes a gente fica achando que as coisas estão fora de controle, quando você vê tanta coisa ruim acontecer. Tem gente que a fé ainda não entendeu que as coisas estão sob o controle da direção de Jesus e de toda a espiritualidade superior que a ele se reporta. Tudo que acontece de acordo com a lei. Por mais que a gente pense que alguma coisa está errada, fulano de tal é tão bonzinho, por que ele está sofrendo isso? Tem uma razão. Tem uma razão e está no passado. Aquela pessoa que hoje sofre uma situação difícil e que a gente fica com pena, e é natural que assim a gente sinta, ela está quitando possivelmente uma dívida do passado. Quando terminar essa reencarnação, ela está mais iluminada. Terminou aquele débito, aquela dívida que muitas vezes foi ela mesma que pediu que passasse por aquilo, para que pudesse apagar do seu perispírito aquela mancha daquele passado delituoso que aconteceu. Então as coisas estão sob controle, Jesus está no leme o tempo inteiro. E a China, mesmo antes de acontecer o exílio de Capela, já tinha recebido missionários para alavancar o desenvolvimento daquele povo. Então, o primeiro citado aqui por Emmanuel é Forri. Confesso a vocês que eu não tinha ouvido falar em Forri até ler esse livro. E depois, outros nomes mais conhecidos, Lao Tse, 600 anos antes de Cristo, Confúcio, 500 anos antes de Cristo, que se baseou nas observações de Lao Tse, para toda a filosofia que ele desenvolveu. E então os chineses se isolaram do mundo. Por muitos séculos eles ficaram estagnados nas suas crenças, nas suas culturas, nos seus hábitos. E essa foi a maior chaga do povo chinês. Olha, até hoje a gente tem mistérios da China que nós não conhecemos e para eles é conhecimento corriqueiro. A minha mulher se consulta com um médico chinês, ele é acupunturista, né? Enfia agulha até dentro do olho, ela falou que enfia agulha, né? Não dela, mas da prima. E ele cita uns hábitos que são comuns do povo chinês, que para nós chega a ser difícil de entender. Uma das coisas que me chamou a atenção que ela falou é que os chineses não bebem nada gelado com a comida. Porque a bebida gelada, ela atrapalha a digestão. A digestão, a comida geralmente é quente, né? A maior parte da comida é quente. A bebida gelada atrapalha, dá um trabalho miserável para o organismo recuperar a temperatura lá por causa do gelado que entrou. Eles bebem chá quente com a comida. Vocês conseguem beber chá quente com a comida? Não consigo nem imaginar isso. E eles só bebem chá quente, porque é positivo para digestão. Então é curioso, são conhecimentos. A medicina chinesa tem hábitos e conhecimentos que a gente desconhece. O conhecimento deles do corpo espiritual é muito grande. Do corpo espiritual. Eles trabalham em cima do corpo espiritual. A acupuntura trabalha em cima do corpo espiritual. É mesmo? É. Que ele pode enfiar a agulha dele. É de energia. É no centro de energia e meridiano de energia. É curioso, que aperta um determinado ponto do pé, que aquilo ali é o rim. O outro ponto, se apertar e doer, porque o rim está inflamado. É gozado, né? Claro que eu não tenho nenhuma formação nessa área, mas eu acho tão incrível isso. E a correlação que eles fazem entre órgãos e comportamentos. E comportamentos morais, inclusive. Sim. Isso, a gente está centenas de anos de distância, né? Porque o ocidental explica todas as doenças a partir do corpo físico só. Nós espíritas ainda temos o conhecimento, né, das vidas anteriores, das chagas que a gente traz por causa de manchas do perispírito. Então esse conhecimento que os orientais já têm, o Ocidente está longe de aprender. E é isso que falta para esse planeta virar um planeta de regeneração. A integração, um emprestar para o outro conhecimento que tem, passar para o outro, para que todo mundo se beneficie. E não só aquela tribo ali, como tem sido até hoje. Egoísmo, né? Porque é muito difícil de você, né? O ser humano ter essa atitude, né? É a palavra que eu falei. Todo mundo quer o paraíso só para si. Todo mundo quer o progresso, a felicidade, a paz, só para si.
Aí quem tem o domínio, imagina, hoje quem é a potência do planeta? Hoje é os Estados Unidos. Eles têm uma vida financeiramente, né, socialmente boa, tranquila. Eles não querem compartilhar com o resto do mundo, eles querem explorar o resto do mundo para continuar tendo a vida boa que eles têm. O nosso pensamento é assim. E também só desenvolvido financeiramente, né? Porque se você pensar que até hoje tem bairro de negro e bairro de branco, é um negócio estranho, né? Pois é. Só financeiramente mesmo. Essas coisas que ainda fazem do nosso planeta um planeta de provas e expiações, de um planeta ideal para a gente resgatar nossos débitos, porque tem débito para todo jeito se quiser. Quem sempre foi racista nasce nos Estados Unidos como negro e vai experimentar isso daí. Então, à medida que o planeta vai evoluindo, como a gente já comentou aqui na palestra anterior, quando o exílio chegar aqui, essas coisas vão ser amenizadas. Então tem certos tipos de resgate que não vão ser mais possíveis no planeta Terra. E o exílio vem combinando com esse tipo de coisa. Tem gente que vai precisar de resgate que não vai ter mais aqui. Antigamente, por exemplo, só para você ver a evolução do planeta, não precisava desse exemplo, mas vou dar. Antigamente a pessoa tinha catarata e perdia a visão. Hoje em dia todo mundo opera catarata. Zé Carlos operou, né? Operou catarata? Eu operei, Operou já. catarata. Hoje em dia todo mundo opera catarata e 3 dias depois está com a visão normal. Então, quer dizer, a maioria, né? Às vezes tem uns casos que são mais difíceis, mas quase sempre dá certo a operação. No passado perdia a visão. Então, à medida que a medicina vai evoluindo, tem resgates que não vão ser mais possíveis aqui. O exílio combina perfeitamente com isso. Vai para outro lugar e vai poder experimentar tudo isso. O que é interessante na doutrina espírita é isso, né? A ciência vai cada vez confirmando mais. Você vê os biólogos agora, você está falando de interação, né? de visão, de troca de conhecimento. Os biólogos de ponta hoje estão dizendo que é mais, talvez, importante a membrana citoplasmática, ou seja, a troca que o citoplasma faz, do que o próprio DNA. Nossa. Os biólogos de ponta hoje, ou seja, falando biologicamente, falando materialmente, a troca é tão importante ou mais do que o que você traz no núcleo. Olha só, quer dizer, então a própria biologia está apontando essa coisa da... Você tem que interagir, senão você não cria um bem comum, né? E para si próprio. Acho que nós vamos chegar nesse momento que a gente vai entender que tudo que acontece no micromundo celular é válido para a nossa vida, é válido para a interação dos movimentos dos planetas, das galáxias. É uma lei só, né? E funciona para tudo. Gente, olha que coisa interessante. Nós estamos com meia hora aqui de palestra, já teve 2, né? Até esse ponto, a gente estudou mais ou menos 1/3 do livro. Porque é a página 80 que termina a China milenar. O livro tem 218 páginas. Mas essa parte inicial, né, é a parte que tem mais informações talvez novas para muita gente. O exílio, esses povos, os 6 povos que compuseram o planeta, né, que além da raça negra e amarela, os 4 raças de capelinos. E a partir daí, o livro dá uma visão geral da história espiritual do homem. Quer dizer, até aqui também, todo esse livro é a história espiritual do homem. Então Emmanuel aborda as religiões do passado e do presente, e ele deixa muito claro que o Evangelho de Jesus, ele está presente no mundo inteiro. Por que isso? Porque tem muita gente que pensa, mas Jesus é o administrador do planeta. Os cristãos, então, são beneficiados porque tem o Evangelho de Jesus, mas o povo do Oriente, lá o Japão, a China, a Índia, eles não têm o Evangelho de Jesus, eles não conhecem Jesus como sendo quem é, como é aqui para nós, do Ocidente. Então isso não é verdade, porque todo o Evangelho está escrito nos livros sagrados de todos os outros povos. Então ele está no Alcorão, lá dos muçulmanos, escrito por Maomé, está no Velho Testamento, lógico, está no livro dos Vedas na Índia. Jesus sempre enviou seus missionários, e a ideia moral que está no Evangelho está em todos os livros. E aí teve o Haroldo colocou, acho que foi o Haroldo, eu fiz tanta palestra caminho da luz.
acho que o Haroldo colocou que o Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Porque as regras morais... Oi? Falou? As regras que estão no Evangelho, as regras morais e éticas que estão no Evangelho, elas valem para a Terra, valem para um planeta de regeneração, valem para um planeta ditoso. Qualquer planeta que já é ditoso há 3, 4 bilhões de anos, o Evangelho está valendo. Então, essas leis morais, elas estão em todos os livros sagrados. Então, o fato do Oriente não conhecer Jesus como sendo quem ele é, não faz nenhuma diferença. Aliás, como eu já disse, não faz nenhuma diferença nem a religião que você tem. E nem se tem religião, porque tem gente que não tem religião, que está melhor do que muita gente que não sai da igreja do centro espírita, né? Não tem religião e segue o Evangelho. Pois é. Aí tem aqui um textinho também, que eu separei. Eu separo umas coisas para ler, porque vocês ouvem menos besteira, né? Porque eu ouvi muito. É com relação a essa questão do Evangelho estar espalhado pelos livros, né? Então ele bota aqui: no Manava Dharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda. E no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Então, não me digam que o Evangelho só está para nós, porque na verdade o Evangelho está para todo o mundo. Bom, um outro ponto é que Emmanuel chama a atenção para o fato de que muitos dos missionários que vieram com missões importantes acabaram tropeçando nas falhas da encarnação, da vida, né, de quem está encarnado. Então, muitas vezes, os missionários cometeram enganos e nem por isso deixaram de cumprir a missão, porque às vezes vêm outros e completam, vêm outros e corrigem. Mas o importante é a gente entender que Jesus foi o único Espírito que não teve nenhuma influência da vida material. E aí tem uma comunicação lá de Lacordaire, na Revista Espírita, lá de 1800 e qualquer coisa, que dizia que apenas quando um espírito atinge o nível de um espírito crístico, ele está completamente infalível, não vai falhar nem mesmo quando estiver encarnado. Então, somente nesse nível, os espíritos têm essa confiabilidade. Portanto, muitos outros missionários caíram em falha, né? Ele citou aqui no livro Maomé, que nasceu pobre, mas se casou com alguém que era rico, ficou rico, e aí o fato dele ter ficado rico atrapalhou um pouquinho a missão dele. Ele acabou fazendo um pouco diferente lá o que deveria, a missão de criar lá a religião, né, o Islã. Ele cometeu falhas. Isso, para o espírito vir na condição de missionário, ele já tem uma certa condição, né? Mesmo assim, não são infalíveis. Isso serve para a gente mesmo fazer uma avaliação nossa, né? Porque nós estamos muito sujeitos à falha. E a matéria grita muito, né? As facilidades terrenas, as provas que a gente passa do poder. Uma das coisas que eu mando chamar a atenção para a gente é dos desmandos que a Igreja Católica cometeu. Mas não é a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem vontade própria, são os homens que estavam à frente, os padres, os bispos, os papas, criaram até a teoria da infalibilidade papal. Olha só, nem missionários são infalíveis, né? Criaram essa teoria, e aí eles cometeram muitos desmandos, né? A Inquisição, o direito sobre a vida e a morte das pessoas, se apoderar dos bens, todas essas falhas que os padres e os representantes da Igreja Católica cometeram. Eu não gosto nunca de
cair de pau em cima, dizer que foram pessoas de mau caráter, porque o poder é uma prova muito difícil. E como é que nós reagiríamos diante desse poder? O poder de poder se apossar dos bens dos outros, o trabalho do cara de às vezes décadas, séculos da família, adquiriu bens, e você tem o poder de ir lá e tomar tudo e ficar para você e simplesmente condenar ele como herege. É difícil, é complicado lidar com isso. Então, da mesma forma, né, a gente vê aí os nossos políticos atuais, as coisas que faz, às vezes a gente fica com raiva, é difícil controlar esse sentimento ruim, né? Porém, como é que nós agiríamos se estivéssemos lá no lugar deles, com as mesmas facilidades e as mesmas possibilidades? Então é perigoso você meter o pau e depois você receber essa prova. Eu tenho medo. E nós somos a encarnação disso. Será que não fomos nós? Pois é. Sim. Então olha aqui, tem esse trechinho falando disso, né? A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor. E o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. E que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Então, só o fato de Jesus nascer numa manjedoura, filho de um carpinteiro, já é um exemplo notável para a gente. Porque, de uma forma geral, a gente pode ser espiritualizado até um certo ponto, pode se preocupar com o próximo, mas todo mundo gosta do conforto da matéria. No nível que a gente está, todo mundo gosta. Se Jesus entrasse por essa porta aqui e dissesse, larga tudo que você tem e me segue, não ia né, gente? Fala sério. É difícil para a gente entender. Mas é um exemplo, é para a gente pegar um espírito puro, nunca teve nada. Nunca teve um bem sequer. Nunca se preocupou com isso. Então, só para a gente entender quanto é que a gente está longe de ser um espírito puro ainda. Vamos na nossa caminhada, vamos ver se a gente consegue ficar na terra aqui depois do exílio, vamos ver se der, se a gente fica no time que vai ficar e continuar progredindo. Mas a verdade é que essa escalada é bastante longa. Para a gente se tornar um espírito puro é uma caminhada bem difícil para nós ainda. Lembrando que na última palestra eu comentei, é muito mais fácil você evoluir intelectualmente, é muito mais fácil fazer a faculdade de arquitetura, de engenharia e até de medicina é mais fácil, do que você se tornar ao longo da sua vida uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa. É complicado ainda no nível que a gente está. Também se a gente achar que é complicado, não vai nem tentar, né? Não pode ser assim. O caminho é possível, mas exige algum esforço. Bom, vários missionários são citados nominalmente nesse livro. Eu anotei um monte, é possível que eu tenha esquecido alguns, tenha passado também em branco, mas eu vou citar os que eu lembrei de anotar. Rama, o primeiro missionário na Índia, Rama. Aí tem Abraão, Moisés, Vyasa. Esse Vyasa foi 6.000 anos antes de Cristo na Índia. Krishna, Buda, Forri, esse na Índia antes do exílio, né, de Capela, já tinha sido enviado à Terra. Confúcio, Lao Tse, Maomé, Francisco de Assis, Carlos Magno, imperador de Roma, Napoleão Bonaparte, na França, todos eram... Napoleão era missionário?
era missionário, tropeçou também, né? Tropeçou nas, justamente o bendito do poder, que deve ser a prova mais difícil. Eu já falei aqui outras vezes que as provas do poder, da riqueza e da beleza física são muito difíceis. Esse último eu posso dizer para vocês. É difícil, gente, não é fácil. E aí na Grécia, especificamente, ele citou Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides. Quem quiser botar nome no filho, quem quiser botar nome no filho, pode escrever agora. Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides, Platão e o maior de todos, Sócrates. Sobre Sócrates, tem um trechinho não é esquilo, tão interessante. Não é esquilo não. Olha, sobre Sócrates. Meu filho. O trechinho é tão interessante que eu quis trazer para a gente ler. Sócrates. É por isso que de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates, na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, também nome lindo para dar lindo, Anaxágoras. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, que são Antístenes, Xenofontes e Platão, né? Platão é morto. Todo mundo conhece. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhes savazam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhes o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, a filha Xantipa, quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão, olha que bacana, gente, para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, cicuta é veneno, todo mundo sabe, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele fala: o que tem isso? Responde resignadamente o filósofo: eles também não estão condenados pela natureza? E ela fala: mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele esclarece com um olhar de paciência: e quererias que ela fosse justa? Incrível. Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Só Jesus, só. Então, vamos lá. Nos capítulos que seguem, então, Emmanuel fala para a gente dos desmandos da Igreja Católica, né, dos quais já andamos conversando. Eu estou vendo o seriado Isabel, no Now, né? E é muito legal, porque a Isabel é aquela rainha de Castela, né? Então, quando o Brasil foi descoberto, os reis lá
Daquela região era Fernão de Aragão e Isabel de Castelo. Então é essa Isabel que é do seriado. Aí, essa... Oi? Não, nessa época, os árabes invadiram aquela região da Espanha, né? Granada, Córdoba. Quem tem oportunidade de visitar lá Andaluzia vai visitar um monte de catedrais que eram mesquitas árabes. Então tem aqueles formatos de mesquita lá dentro e por fora disfarçado transformaram numa catedral. Mas então naquele tempo, os cristãos, que eram representados na série pelos reis lá, Isabel e Fernão de Aragão e Portugal, toda aquela região ali da Europa, eles eram os católicos, consideravam os muçulmanos como infiéis, hereges. E quando a gente vê lá a filmagem acontecer do lado dos muçulmanos, eles se referem aos católicos como infiéis também. Então é muito interessante, né? Todo mundo se acha dono da fé verdadeira. E nesse caso, né, com tanta veemência, que tem até vontade de matar o outro que pensa diferente. E aí, a gente vai conversar sobre a vinda de Jesus. Vamos falar de Jesus, não tem palestra que chegue, né? Mas nós vamos começar a citar na Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa a Bíblia. O problema é que na língua hebraica, Deus está escrito no plural. Se pegar a Bíblia lá em aramaico, lá em hebraico, está escrito a palavra Elohim, e não El. El seria Deus no singular. El Shaddai, tem mais um monte de outros El por aí, significa Deus. Lá está escrito Elohim, deuses. E aí, por que será que o documento mais forte do monoteísmo, que é o Velho Testamento, está escrito deuses na primeira frase? Então, por muito tempo, se você pegar a sua Bíblia em casa, está Deus, lógico, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que ele vai traduzir isso? Os deuses. E tem mais, o verbo está no singular, criou mesmo, está criado ou não, está criou. Curioso isso aí. Então, durante muito tempo, os estudiosos, os tradutores bateram a cabeça com isso. Por que está escrito Elohim ao invés de El? E só com a psicografia de Chico Xavier, nesse livro, é que veio uma possível interpretação desse fato. Quando ele diz lá no começo desse livro também, A Caminho da Luz, quando ele diz que uma comunidade de espíritos puros comanda todas as direções do universo. Sabe como é que está escrito exatamente? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E mais, no parágrafo seguinte, ele diz que Jesus é um dos membros dessa coletividade, dessa comunidade de espíritos puros. Então a gente vai entender que Deus governa o mundo e continua criando por intermédio de nós. Todos nós somos co-criadores. A comunidade de espíritos puros, ela comanda os destinos de todas as coletividades, de todos os povos, de todos os astros. Então a gente já andou conversando sobre isso, né? Jesus é o Cristo do nosso planeta. Possivelmente tenha um Cristo do nosso sistema solar. Um Cristo da nossa galáxia. São espíritos que estão num nível de aperfeiçoamento inimaginável para nós. Só lembrando, quando a Terra, quando descolou lá a bola de fogo do Sol, e que veio viajando no tempo e no espaço, até atingir o ponto aqui da órbita,
e começar o desenvolvimento do nosso planeta para se tornar o que ele é hoje, um lar para 25 bilhões de espíritos, mais ou menos, contando comigo e com o Rodrigo. Tá? Ah, tá. Então, até chegar nesse ponto, quer dizer, há 4,5, 5 bilhões de anos atrás, quando essa bola de fogo se deslocou do Sol, Jesus já era um Espírito Cristo. Então ele está evoluindo como Cristo há 4,5 bilhões de anos. Então ele esteve aqui ontem, né? Porque tem 2.000 anos, foi outro dia. Então é esse Espírito que veio até nós para exemplificar, porque uma coisa é você falar, né? Ó, perdão, certo é perdoar. Uma coisa é você falar, outra coisa foi o que o Cristo viveu. Se alguém aqui de nós disser, ah, mas falar é fácil. Não, falar é fácil. Mas o Cristo veio, foi crucificado. Não me digam que ele foi preso, porque ele não foi preso, ele se entregou, porque ele sabe tudo que vai acontecer. Ele manipulava fluido. Ele transformava água em vinho, multiplicava pão em peixe, ele foi preso. Ele se deixou ser preso. Né? Antes teve aquele negócio lá a transfiguração, quando ele recebeu Moisés, recebeu Elias, né? E que os espíritos, os discípulos apóstolos ficavam olhando, que é isso, cara? 3 figuras iluminadas. Quer dizer, um espírito que tem esse poder de olhar para você e ver tudo, saber tudo de você, saber tua vida, tuas intenções. Você acha que ele foi preso? Não, ele se entregou. Ele passa por tudo isso. Chega lá diante de Pilatos. Você diz, você é rei? Eu sou rei, mas meu rei não é desse mundo. E ele, na hora de desencarnar, vamos dizer assim, o que ele fala? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então uma coisa é a gente falar, isso aí é teoria, você agora perdoar. Foi para isso que ele veio. A gente fala, olha, é possível, é possível. Quando ele diz, larga tudo e me segue, você fala, mas como assim larga tudo? Cara, como assim? Eu vou viver sem nada? Ele viveu sem nada. Nunca se preocupou com isso. O que ele ensinou pra gente? Olha os líderes do campo. Eles não trabalham, eles não semeiam. Não falta nada para eles, não vai faltar para você que é filho de Deus. Então a gente vai demorar um tempinho ainda para pegar essa coisa. Mas ele veio e mostrou. Olha, é assim que se faz. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu. E ele veio e mostrou. É possível. Dá para viver sem nada, sem bens materiais, sem ter que se preocupar com isso. Então, para nós, no nível que nós estamos, esses espíritos que são crísticos, eles são como deuses. Para nós, Cristo é Deus, porque Ele é a personificação de Deus para a gente. Os exemplos que Ele nos dá, os ensinamentos que Ele traz para a gente, Ele é o enviado da divindade para nos ensinar isso tudo. E aí, a gente vai lá na Igreja Católica e eles dizem que Jesus é Deus. É uma crença dos católicos. Jesus é Deus. Aí eu perguntei para uma pessoa, né, que é muito religiosa, católica, mas como assim Jesus é Deus? Ela diz que Jesus é Deus que encarnou num corpo físico e veio para nós. Nós sabemos que Jesus e Deus são entidades diferentes, porque Ele falou claramente para nós: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou em algum lugar, se ninguém vai ao Pai senão por mim, aí é questão de interpretação. Mas fica claro para a gente que Jesus e Deus não são a mesma entidade. Deus é Deus e Jesus é um Espírito crístico como tantos outros. Porém, como para nós Jesus é um Deus, pelo conhecimento, pelo conhecimento que Ele tem, pela manipulação dos fluidos, pelas coisas que a gente, para nós, são milagres, a gente não consegue fazer isso. Como é que Ele faz? É o conhecimento que Ele tem e nós não temos ainda. Vamos chegar lá.
Então, acha que a gente deve considerar esse pensamento errado? Jesus é Deus? Não. No nível que a gente está, Jesus é um Deus. Mas não vamos só confundir com Deus, o Criador. É criatura. Jesus é uma criatura também, né? Como nós. Só que ele está alguns bilhões de anos na frente da gente, em termos de evolução. E é muito confortador a gente saber que nosso destino é o mesmo, nós vamos chegar lá. Mas eu acho até importante para quem ainda não tem uma fé tão fortalecida ter essa identificação de Jesus com Deus, porque Deus é uma coisa tão difícil da gente compreender ainda, que ter uma coisa mais palpável às vezes ajuda você a ter fé. A gente teve uma aula de Deus aqui, só... Entrei confusa, saí mais confusa do que à medida que a gente vai lendo e entendendo quem é Jesus, ele parece que começa a ficar longe também, né? Mas, na verdade, não está longe. Nós podemos, numa prece, alcançá-lo. Provavelmente não vai chegar nele, porque a gente não tem essa capacidade, mas vamos ser atendidos pelos seus assessores, né? Então, isso que você falou é interessante, porque é até mais uma finalidade de Jesus ter estado entre nós, né? É verdade. É engraçado, as pessoas não têm... A maioria de nós, incluindo os que estão aqui dentro dessa sala, nós não temos ideia de quem é Jesus exatamente. A gente vai estudando, vai aprendendo, cada vez se apaixona mais. Mas não sabe quem é, não tem ideia, não consegue imaginar um espírito puro. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou: Jesus, como é que é? Eu acredito que Jesus foi casado com Maria Madalena assim. Ele era homem e tinha suas necessidades. Eu olhei para a cara dele e comecei a pensar: meu Deus, eu acho que eu vou levar 6 meses. Se eu não parar de falar, vou levar 6 meses para convencer ela do absurdo que ela está falando, né? Aí eu só falei rapidinho, falei: olha, você não tem ideia, Jesus não era um homem, não era um homem como nós somos aqui, não era. Era um espírito adiantado demais. Para ele, bens terrenos, sexo, não faz o menor sentido. Ele ama a natureza inteira, todos os seres, não é como nós. Então, não insistiu muito, porque nem ia ter como, né? Falei 3 minutinhos ali, dei as costas e fui embora, não tem como convencer. Mas as pessoas ainda pensam nisso, é curioso, né? É a distância que a gente está de entender quem é Jesus. Vocês conhecem uma música chamada Cidadão, que o José Ramalho gravou? Não? Então, quando eu cantar, vocês vão conhecer menos ainda. A última parte dela diz assim: tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse e tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fez a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Nossa. Não conhece não, gente? Conheço. Essa música é linda. Muito ganhar a vida, falando assim. Olha, eu vou pensar nisso, porque tem um colega lá do trabalho, hoje não trabalha mais com a gente, mas eu comentei um dia, a gente falou lá, que eu tenho que fazer uma palestra hoje, não sei o quê, aí um outro funcionário lá comentou: mas você não ganha nada com essas palestras? Não é nada, eu gasto dinheiro, eu tenho que ir pro meu carro, tenho que pagar pedágio, gasolina, não gasto nada. Aí um dos colegas falou: mas ele vende uns livrinhos lá. Aliás, ele gosta de assistir minhas palestras, é capaz dele assistir. Pois é. Aí ele disse que eu vendia meu livrinho lá e não vendo livrinho, não ganho nada, vou tentar ganhar a vida. Depois a gente reclama, né? Que o povo entende Jesus, que a gente não consegue entender. Pois é. Mas então, essa música... Hã? Não ganha nada, hein? Bom, não ganha nada, não ganha dinheiro, né? Mas ganha uns pontinhos. Há quem diga que sim. Aí tem um amigo que gosta muito de cantar, né? E ele tem aquele... Como é que é o nome do negócio lá? Aquele Karaokê. karaokê em casa lá.
Aí ele sempre me pede para cantar essa música, né, que ele adora, eu também. Aí teve um dia que eu acabei de cantar essa música e ele falou, olha, só que não foi Jesus que criou a terra, né? Foi Deus. Porque a ideia que as pessoas fazem, né? Deus é que criou tudo, realmente, Deus criou tudo. Deus criou Jesus, Deus criou o fluido universal, o fluido vital, todos os fluidos, todas as leis, e graças a isso, Jesus e toda aquela equipe, aquela pleiade de espíritos superiores puderam projetar a terra, projetar o corpo de um leão, o corpo de um canário, de uma maitaca, uma arara, esses bichos lindos, as flores, tudo foi projetado. E o material de onde saiu tudo isso foi criado por Deus. Mas a criação do planeta Terra, realmente a gente deve a Jesus, porque ele era um espírito e junto com a comunidade, né, ele é muito bem relacionado, comunidade de espíritos, ele tem uns amigos influentes, com muito conhecimento, então ele teve as condições necessárias para poder projetar esse planeta. Mas por que eu estou falando isso? Para nós, Jesus é um Deus nesse sentido. Ele tem o conhecimento para preparar essa casa para a gente poder passar pelas nossas experiências, para poder crescer, se desenvolver, se tornar cada vez mais melhor, né, perfectíveis como somos, irmos melhorando. Então a gente deve toda essa engrenagem perfeita que é o planeta Terra a Jesus. Então quando um católico diz que Jesus é Deus, eu não acho que ele está errado. Eu acho que ele está certo. Não totalmente certo, porque ele acredita realmente que Deus encarnou na Terra como Jesus. A gente sabe que não foi assim. Mas fora isso, no mais, para nós, Jesus é um Deus. E nenhum outro espírito passou por aqui, chegava aos pés de Jesus. Do que a gente lê, parece que Sócrates foi o mais adiantado de todos depois de Jesus. Mas outros espíritos muito iluminados vieram entre nós. Nenhum deles nunca chegou nem perto de ser o que Jesus é para a gente. Bom, crianças, o negócio é o seguinte. Esse estudo foi bastante difícil de preparar, viu? Não foi brincadeira. Eu agradeço a vocês, agradeço a Simone, né, pelo desafio que ela arrumou para mim, porque eu aprendi muito desse livro, estudando ele. Hoje eu estou preparado, acho, para fazer outros estudos desse livro, porque foram muitas horas. Nunca estudei tantas horas para fazer uma palestra aqui para vocês. E apesar de não ter sido grande coisa, mas agradeço demais vocês, o apoio que vocês me deram. Acabou, chega, tá bom. Tem tempo, mas se eu continuar aqui eu vou ficar enrolando, porque já falei tudo que eu queria. Na verdade, esse livro, se a gente quiser, se quisesse fazer umas 3 palestras, tem assunto, porque ele é muita coisa. Eu recomendo que todo mundo leia. Quando ele fala da missão da Grécia, fala da missão de Roma, Roma tinha que ter trazido para a gente a noção da democracia. Vê que Roma já tinha senador, já tinha, né, representantes do povo, eles se reuniam para tomar decisões. São coisas que nos tempos anteriores eram os reis que resolveram, uma pessoa só que era absolutista, tinha um poder total. Aí Roma veio trazer para a gente essa ideia. Então o livro traz para a gente muita informação. Mas não tem como a gente falar disso tudo, né? Vai precisar de muitas encarnações de estudo para entender a Caminho da Luz. O mais importante é a gente entender que Jesus está no comando e ajudando nós todos por intermédio das nossas falhas. A falha de um ajuda o outro a crescer. E nessa repetição constante de encarnações, de reencarnações, todos estamos a caminho da luz. Lá vai ela bocejar de novo. Eu falo isso para você ficar à vontade. Eu falo isso para você ficar à vontade. Gente, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês. Bravo, bravíssimo. Se quiserem reclamar, reclamem com a Simone. Ela que arrumou esse troço pra mim, não fui eu que pedi, me arrumou o tema, ela queria, a maluca, queria fazer uma palestra só. Simone, você quer falar da Caminho da Luz? Caminho da Luz é aquele livro? Fala de 5 bilhões de anos de evolução.
Você quer que eu fale em quanto tempo? 1 hora? O que você quer que eu fale? Falo do exílio, falo da Igreja Católica, falo de Jesus. Só um Que prefácio. condição, pois é. Só um prefácio agora. Tem cenas do próximo capítulo, cenas escondidas depois do crédito, tá passando a letrinha assim. Nesse caso não tem, né? Acabou. Que bom que acabou, porque exigiu bastante. Eu acho feliz que acabou. Agora, a Simone já arrumou outro negócio aí, né? Ah, claro. Seminário, ela quer que eu faça com sardinha. Olha que delícia. É verdade. Isso é maravilhoso. Voz e violão. Voz e violão, olha isso. Então vocês estão liberados. Missão dada, missão cumprida, né? Obrigada. Podem ir para casa.